Democracia é quando eu mando em você. E ditadura é quando você manda em mim. Para falar sobre resistência, ditadura, viemos até Campinas para falar com o Levi, tá? Um símbolo aqui da regional da resistência e da militância, né? Democrática. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Levi. O prazer é meu. Fico feliz que tenham vindo até tão longe para falar sobre isso. Diretamente aqui de Campinas, da Milord Taverna, começa mais um Além dos Outdoors. Viemos longe, né, pessoal? Mas o assunto é bom. Agradecendo sempre a Pureza Filmes, que nos acompanhou até Campinas para fazer esse programa. Faz toda a técnica daqui. Agradecer também essa locação maravilhosa, que é um bar aqui de Campinas, a Milord Taverna. Olha só, tô tomando um hidromel aqui com um whisky. Então hoje o programa vai ser bom. E o programa de hoje para falar sobre democracia, sobre resistência, sobre preconceito. Mas antes eu quero agradecer os parceiros que nos trazem até aqui, né? Eu vou falar da Altmedia. A Altmedia é uma empresa de Bauru consolidada que tem os melhores pontos de outdoor da cidade e uma empresa parceira além dos outdoors, né? Você pode ver a gente estampado porque a gente acredita nesse tipo de mídia tradicional e faz propaganda com eles também. Imagina, nós somos um programa de TV para mais de 200 cidades e usamos outdoor para nos divulgar, tá? E também a Eficaz Mídia, outra forma muito interessante de você divulgar o seu negócio é através dos pontos de ônibus. Olha só, você faz sua propaganda no ponto de ônibus, assim como quem? Como nós. Nós temos 5 pontos de ônibus em Bauru para divulgar o nosso programa. Olha só como é eficiente. Nós também usamos esse recurso para divulgar o nosso programa e você também pode usar o seu, tá? Seja visto por toda a cidade. Sem mais delongas, obrigado Paulo, obrigado Michael por estar aqui com a gente fazendo toda a técnica. Levi, cara, ao chegar aqui no bar, eu expliquei pro Levi como eu encontrei, né? Como que eu encontrei ele nas redes sociais. E o cara é muito bem relacionado, né? Me fala sobre você. Você é engenheiro civil. Sim. Tem nada a ver com influencer. Tem nada a ver. Sou engenheiro civil de formação. O mais próximo que eu cheguei da influência foi dando aula, talvez. Eu acho que o primeiro grande influenciador da vida de qualquer pessoa é o professor. É o professor, né? Com certeza. Então, já dei aula de física, já dei aula de matemática, já dei aula de letramento racial, já dei aula até de português, o que não é uma expertise, mas aula de reforço em português. E fui parar no mercado de influência muito por acaso. Foi muito por acaso, assim. Trabalhei 3 anos como engenheiro civil, trabalhava full time como engenheiro civil. No último ano que eu comecei a dar aulas também, porque sempre foi uma vontade minha, desde muito jovem, né? Meu pai é pedreiro, então acompanhava meu pai nas obras, e aí a última instância da obra, da construção civil, é o engenheiro. Então eu cresci com essa vontade de ser engenheiro, mas a vontade maior mesmo era de ser professor. Então eu falei, eu posso ser um professor de engenharia. Então foi meio nesse caminho. Você assim. se forma em engenheiro e descobre que quem entende de obra mesmo é o pedreiro. É o pedreiro, com certeza, com certeza. É o que mais entende de obra. E aí eu fui nesse caminho, assim, eu quero aprender um pouco de obra mesmo, trabalhar com obra, trabalhar com as pessoas. E depois talvez ir para docência. Fazer um mestrado, um doutorado e ir para docência. E acabei... Hoje eu acredito que eu seja um professor, né, mas de uma forma um pouco diferente da que eu imaginava que eu seria. Tá. E como surgiu a influência? 2019, tinha uma empresa e depois de várias coisas acontecerem, eu tive que vender essa empresa. E eu tenho origem, né, na periferia, pobre e tal, tinha construído uma empresa. Meu pai trabalhava comigo, então estava realizando um sonho, né, meu pai é deficiente auditivo. Então, uma das coisas que eu sempre vi acontecendo na construção era dele sofrer preconceito por ser um pedreiro deficiente auditivo. E aquela vontade de, eu quero ser engenheiro, que ele vai trabalhar comigo e ele não vai mais passar por isso. Eu acompanhava meu pai na obra desde os 7, 8 anos de idade para ser o ouvido dele. Porque acontecia muito de o cliente fingir que não entendeu algo, falar que falou alguma coisa para ele e ele não escutou.
Então, essas tentativas de passar a perna no meu pai por ser deficiente faziam com que ele sempre me levasse eu e a minha irmã para acompanhar ele, principalmente na época de fazer orçamento e coisas do tipo. E isso me incomodava muito, porque eu era uma criança, então não era muito levado a sério, né? Mesmo eu estando ali, as pessoas tentavam enganar ele e eu ficava muito bravo com isso. E aí eu cresci com essa vontade de ter meu pai trabalhando comigo. Então, quando eu me formei, abri uma empresa, tinha funcionários, meu pai trabalhava comigo, era a realização de um sonho. E aí chegou no final de 2019, ali eu tive que vender a empresa por diversos motivos e isso mexeu muito comigo. Acho que cheguei a entrar em depressão, não saía, não fazia nada. Só que desde muito jovem eu fazia textos sobre questão racial, porque eu sou um jovem preto, sempre fui interessado em filosofia, em ciências sociais, em coisas do tipo. Meu professor de história, foi um dos professores de história que eu tive, foi o Sidney Aguilar, que foi responsável pelo documentário Menino 23. Então, uma pessoa que sempre esteve engajada nessa discussão racial e coisas do tipo. Então, quando eu cheguei ali em 2019, que eu vendi a minha empresa, eu tinha vários textos que eu guardava para mim. A minha namorada da época fazia estudos literários na Unicamp. E ela percebeu que escrever era uma coisa que me ajudava bastante. Então, ela dizia que continue escrevendo, que um dos meus trabalhos da faculdade vai ser editar um livro seu. Eu falava, não, que isso, meus textos não são tão bons assim, eu sempre me considerei bom em exatas. Eu falava, não, você fala isso só porque você é minha namorada. E ela falou assim, já que você não acredita em mim, pega um texto seu e posta nas redes sociais. E aí, no começo de 2019, eu postei e o texto meio que bombou, assim. Muita gente começou a compartilhar. E o interessante foi que as pessoas começavam a ter dúvidas com relação ao que eu escrevi. Então eu decidi postar nas redes sociais e uma coisa que eu achei muito interessante foi que o meu texto, eu achei que eu fosse ser cancelado nas redes sociais, digamos assim, porque era um texto meio polêmico mesmo, né? De provocar as pessoas. Ser cancelada para os fortes. Eu já fui um monte de vezes. Eu imagino. Mas aconteceu o contrário, as pessoas começaram a perguntar sobre... Né, Levi, eu não entendi essa parte aqui. O texto era dica para pessoas brancas na luta antirracista. E na primeira dica era todo branco é racista. Então eu imaginei que todo mundo fosse cair matando, né? Eu já não gostaria. Porque assim, eu acho que a briga... uma das coisas que eu detesto do movimento é o negócio de lugar de fala. Porque eu acho que a briga antirracista tem que partir dos brancos. Mas aí, aí eu acho que o ponto é entender o que é lugar de fala, porque o lugar de fala nunca foi sobre só negros falar sobre isso. Lugar de fala é falar o sentimento que é aquilo... Não necessariamente. É você entender o lugar que você ocupa e falar a partir de. Então, qual que é o lugar de fala de um professor branco numa universidade, por exemplo? Colocar pessoas negras na sua bibliografia, trazer texto de pessoas negras para serem discutidos. Qual que é o lugar de fala de um dono de uma empresa branco, por exemplo? Contratar pessoas negras. Então não é sobre só pessoas negras falam sobre o racismo, até porque não faz sentido. Porque eu e meu amigo negro sabemos que o racismo é um problema e não vai resolver nada. É a gente entender o lugar que a gente ocupa na nossa sociedade e falar a partir dele. Porque se a gente não falar a partir do lugar que a gente ocupa, e é um problema que a gente tem muito grande hoje, é só de terceirizar a culpa. Então geralmente as pessoas falam, o Brasil é um país muito racista. Mas ninguém assume que é racista. Todo mundo tem medo de se assumir enquanto racista, todo mundo tem vergonha de se assumir enquanto racista. Todo mundo conhece um racista, mas ela nunca assume que ela é racista. Se você fizer duas perguntas pra pessoa na rua, você é racista? Ela fala, não. Você conhece uma pessoa que é racista? Ela fala, sim. E aí 100% das pessoas assim. Então, e é sempre terceirizando, é sempre o outro. E é nunca você mesmo, né? E você se entender como parte do problema te ajuda a fazer parte da solução. É a mesma coisa que as mulheres falam, cara, os homens precisam entender sobre o machismo. Os homens precisam discutir sobre o machismo. Os homens precisam falar sobre isso. Não adianta as mulheres falarem só entre elas. É claro, grupos de reflexão, compartilhar conhecimento é importante, mas se nós homens não falarmos sobre isso, isso não vai adiantar. Então o lugar de fala é muito mais sobre se entender como parte do problema para fazer parte da solução. E falar a partir do lugar que você ocupa. Tentar não terceirizar a culpa e fazer parte daquilo mesmo. Eu acho que um dos problemas é de quando, né, é claro, é muito importante que a gente tenha tornado o racismo crime, mas a partir do momento que a gente tornou o racismo crime, faz com que as pessoas não compreendam a complexidade do racismo. O racismo, antes de ser crime, é uma estrutura, é uma atitude. Ele passa a ser crime após a denúncia.
Então, se a gente sempre jogar pro lado do crime para tentar se isentar dessa responsabilidade, essa discussão não vai andar. Então, sempre é isso. Você está me acusando de ser um criminoso. Não, eu tô te acusando de fazer parte de uma estrutura que faz com que o racismo perpetue na nossa sociedade. Então, a gente acaba colocando esses empecilhos e as pessoas não se entenderem como parte desse problema por parecer ser algo muito feio, por parecer ser algo extremamente errado, o que é, mas é complexo. Tem uma fala sobre o fascismo, que é, se um fascista senta numa mesa com 4 pessoas e ninguém se levanta, então tem 5 fascistas, né? É a mesma coisa disso, né? Ela falou assim, eu não sou racista, mas se você convive com racismo e não faz nada, você também, você tá perpetuando aquilo lá, né? Uma coisa simples que a gente costuma até brincar com as pessoas é quando você tá num restaurante chique ou enfim, pessoas que têm o privilégio de ir num restaurante chique, ocupar algum lugar chique, olhar ao redor quantas pessoas negras estão ocupando aquele espaço e quantas pessoas brancas estão ocupando aquele espaço e, principalmente, quais as funções dessa pessoa. Quando trabalhei como engenheiro, então eu tive a oportunidade de frequentar muitos lugares legais, eventos de empresas de engenharia, e a grande maioria das pessoas que estavam lá para servir eram pessoas negras, e as pessoas que estavam lá para serem servidas eram pessoas brancas. Então, a forma como o racismo está enraizado na nossa sociedade não isenta o indivíduo pelas suas responsabilidades, mas faz com que a gente tenha uma sociedade que projeta e faz com que o racismo exista sem com que o indivíduo tenha uma atitude necessariamente. Então é complexo nesse ponto. Se hoje o Brasil inteiro decidir não ser racista, a gente ainda vai ser um país racista. Porque a gente tem uma estrutura de desigualdade que faz com que pessoas brancas estejam no topo da pirâmide. E quando eu digo isso, eu estou generalizando mesmo, porque 70% das pessoas mais ricas são pessoas brancas, 70% das pessoas mais pobres são pessoas negras. Então quando a gente está falando de classe e raça, é quase que a mesma coisa. Então, se a gente tem uma estrutura que tem a maioria das pessoas pobres na base, mesmo que ninguém faça nada, essas pessoas pobres vão continuar sofrendo com essa estrutura. Um exemplo é o Covid. Acho que é um dos melhores exemplos. A gente tinha, durante a pandemia, a maioria das pessoas que morreram de coronavírus foram pessoas negras. O vírus é racista? Tinha alguma coisa no vírus que atingia mais pessoas negras do que pessoas brancas? Não. O vírus não fazia essa distinção. Mas quando você pega qual que é a forma de proteger... E começou pelos ricos, né? O Covid veio, exato, como veio de lá, né? Mas como que é a forma de você se proteger do coronavírus? Era saneamento básico. Você ter álcool em gel. Isolamento social. Geralmente pessoas negras moram em comunidades, moram 10, 15 pessoas na mesma casa. Residências que não têm o recuo necessário entre uma residência e outra. Então, você não tem um saneamento básico, você não tem isolamento social. Pessoas negras são a maioria nos chamados serviços essenciais. Então, elas tinham que trabalhar enquanto outras pessoas tinham o privilégio de ficar em casa. Então, ela pegava o transporte público, a grande maioria das pessoas que pegam o transporte público são pessoas negras. Então, essas características da estrutura de como a gente está montado hoje fez com que o coronavírus matasse muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. Sabe onde eu observei e fiz esse trabalho de virar o pescoço, que o pessoal fala, né, de olhar? Eu fui com a minha noiva numa feijoada de rico. Lá na minha região tem uma feijoada de rico. Custa 200 conto pra você ir comer feijoada, que é um prato que você come por R$29,90. A intenção do prato é ser barato. Com pagode lá, tem e custa mais de 200 conto. A gente foi lá, aí eu falei assim, eu parei no momento, chamei ela lembra disso até hoje. Falei assim, caramba, dá uma olhada nisso daqui. Falei assim, a comida é da cultura negra. A música é da cultura negra, dos negros. Falei, e onde estão os negros aqui? Aí ela falou assim, não tem muito, né? Eu falei, não tem, servindo. Só servindo. Porque o resto, quem tava frequentando lá era só Patricinha e Mauricinho Branco. Assim, um evento com comida negra, com música negra e os negros só servindo. Entendeu? E as pessoas não... E assim, é uma coisa que não incomoda as pessoas. Porque a gente foi ensinado a não perceber isso. Não perceber isso. Quando a gente começa a perceber, inclusive, passa a ser um incômodo tão grande. Por exemplo, eu, até certo ponto, eu não observava isso. Quando eu passei a observar, eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu observo uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Você pega as estatísticas, por exemplo, lá na minha região, 48% das pessoas se declararam negra ou parda na minha cidade. Aí o pessoal fala assim, não sei de onde vem isso, porque na sala de aula do meu filho tem um negro.
Aí você vai no bar, tem 2 no bar. Assim, vai na UPA. Aí você vê que é igual por igual. Exato. A Elisa Lucinda tem um texto dela ótimo que ela fala que a gente tem uma visão de que não existe apartheid no Brasil, mas a gente sabe exatamente onde ir para encontrar pessoas brancas e onde ir para encontrar pessoas negras. E a complexidade é justamente nessa. Não precisou ninguém chegar e falar, olha, aqui só vai entrar negros, aqui só vai entrar brancos. Porque se fosse assim, seria fácil. A gente abole essa regra e pronto, todo mundo passa a ocupar o mesmo espaço. No Brasil, não. A gente, na estrutura social, determina quais os lugares. Aqui em Campinas, por exemplo, qual que é o shopping que você vai que você encontra a maioria de pessoas negras e qual que é o shopping que você vai que você não vê nenhuma pessoa negra. Você vê no máximo segurança ou atendente do McDonald's ou alguma coisa do tipo. E não precisou ninguém falar nada. Então é um racismo que... Todo racismo ele é estrutural, né? A gente não existe essa distinção, é quase sinônimo. Mas as pessoas compreenderem a estrutura do racismo na nossa sociedade é difícil, sabe? Porque é uma coisa meio que a gente tá tão acostumado, que faz parte do dia a dia, ninguém nunca questionou. E principalmente por um processo histórico do nosso país de negar a existência do racismo. De fazer com que a gente ache que não exista racismo. Dizer que ser antirracista é simplesmente ser agradável com pessoas negras, sabe? Sendo que é o mínimo da obrigação de qualquer pessoa, sabe? Então a gente tá... Quando a gente fala de lugar de fala, é um pouco disso, assim. De você entender o lugar que você ocupa e como o lugar que você ocupa impacta a vida de outras pessoas. Perfeito. Levi, mas me fala, cara. Beleza. Professor, engenheiro civil, influencer, palestrante, ativista. Como concilia tudo isso aí? Cara, nem eu sei, sabe? Tem momentos na minha vida que eu sou mais cyberativista, tem momentos que eu tô mais palestrante, tem momentos que eu tô mais professor. Eu acho que é o que vai exigindo de mim, né? O que eu menos sou hoje é engenheiro, na verdade. Mas eu costumo brincar que nenhum conhecimento é ruim, sabe? Então, aprendi muita coisa na engenharia que me ajuda hoje como palestrante, que me ajuda hoje como professor, que me ajuda hoje como comunicador, sabe? Eu acho que são coisas que vão caminhando juntas, assim. Cara, eu li na sua biografia, faça o dever de casa, viu? Apresentadores, façam o dever de casa. Eu li na sua biografia sobre... Você foi na sede da ONU, em Nova York, me conta essa experiência, como foi? Foi muito legal. Até pouco tempo atrás eu nem imaginava que eu ia ter o visto, né? E, cara, foi muito legal. A gente foi na sede da ONU a convite do Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU de interconexão das iniciativas da ONU com empresas, né? E eles têm esse evento dentro da sede da ONU para conversar sobre o futuro mesmo. A gente ter esse diálogo com lideranças e empresas e falar sobre o futuro e falar sobre como as empresas vão caminhar de agora em diante. Então a gente tinha grandes líderes lá, né, fazendo palestras e painéis e coisas muito interessantes. E é um lugar de muito networking também, né? Porque uma das coisas que a gente tem hoje é muita gente boa fazendo muita coisa legal que não conversa. Então, às vezes eu faço uma coisa que pode ser essencial para o trabalho de um outro ativista e não existe essa interconexão. Principalmente empresarial, né, que acaba meio que fechado ali dentro das suas empresas e das suas iniciativas. Então, acaba sendo um lugar de muito network, assim, né? Então, conheci muita gente bacana e teve muitas falas muito legais. Então, tinha gente da mídia lá também, né? A Maju Coutinho tava lá, a Gabriela Prioli, Luciano Huck, a Loki, enfim... O Drauzio Varela, tive a oportunidade de conversar com ele também. Então foi esse espaço de networking, assim. Queria conhecer o Drauzio, cara. Cara, foi muito legal. Ele é foda. Tava tendo show do Alok, isso que é uma coisa curiosa. O Luciano Huck eu não faço questão nenhuma. Agora, o Drauzio Varela... O Luciano não ficou pra festa, mas o Drauzio foi curioso, porque teve uma apresentação do Alok com grupos indígenas, né? Ele tem um trabalho só com isso. E foi muito bonito, né, e tal. A gente, assim, na sede da ONU, de frente pro prédio, pra ponte do Brooklyn ali, né, e tal, uma vista legal, todo mundo deslumbrado, e aquela apresentação roubou a cena total de grupos indígenas. Falando de show do Alok... Olha a música do Game of Thrones. E... Eu vou aproveitar o ensejo, Levi, pra falar do local que a gente tá. A Milord Taverna, que fica aqui em Campinas, cara, é um bar temático, medieval. Eu já fiz foto num trono ali, com espada, tem uma decoração típica. O cardápio é todo temático, né? Tem hidromel, tem todas as porções são temáticas. Fica aqui no centro de Campinas, pertinho, atendeu a gente
muito bem, recomendo. Procura no Instagram, eles têm mais de 50 mil seguidores, porque todo mundo frequenta aqui. Procura aqui, Milord Taverna. Beleza? Ó, o suco do. Você viu até o suco, né? O Levi tem mais de. Você tem 120 mil seguidores no Instagram. É muito nichado o seu Instagram. Cara, ao mesmo tempo que eu acho que é nichado, depende da cidade, sabe? Você acredita? Porque, por exemplo, em Campinas, eu não sinto que eu sou tão conhecido assim, para além da Unicamp, né? Porque, enfim, galera que estuda sobre essa questão, e ativistas, né? E agora um pouquinho mais na parte da arte, né? A gente tem uma roda de samba, Serviço de Preto por aqui, e alguns outros grupos e tal, então, mas nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu fui pro Rio de Janeiro... Que nome bom pro grupo. Serviço de Preto, é muito legal. Você sabe que, cara, eu sou um cara criado em Mineiros, nasci em Mineiros do Tietê. Morei no sítio um sítio de imigrantes italianos, plantadores de café, até 10 anos de idade. Cara, eu cresci num lugar extremamente racista, machista, que era o normal. Normal. Até eu entender o quão errado era e começar a repreender meu pai, e minha mãe é negra, cara. Minha mãe é negra. Assim, é um italianão lá que casou com uma morena, uma negra. Não sei como que posso falar isso, mas e era racista. Eu não entendi, eu parava assim, tentava entender, cara, e aí eu tentava entender. Meus tios, todos racistas. Esse negócio de serviço de preto é uma coisa que servicinho, hein, não sei o que lá, serviço de preto. Nossa, que serviço de preto. Cara, isso é ridículo, né? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido a expressão serviço de preto de forma pejorativa. E a gente ficava, cara, mas afinal, o que é serviço de preto? E a gente parou pra pensar, porra, uma roda de samba com cultura africana, candomblé, umbanda, pra gente mostrar pra galera o que é serviço de preto. Porque eu conheço muita gente que quer conhecer um terreiro, mas tem aquele receio, porque, enfim... Mas tá na moda agora. Um pouco. Depende do nicho, né? Minhas amigas Paty estão tudo indo no terreiro. Tá na moda. Mas tem muita gente que tem esse anseio de ir, mas ela tem aquele receio de, não conheço ninguém do terreiro, eu não sei com que roupa que eu tenho que ir. E aí vem o serviço de preto, que é uma roda de samba, então você vai lá pra ouvir, e aí tem uma introdução, tem muitas pessoas que são de terreiro de lá, então você pode fazer o que a gente chama de networking lá com o pessoal do terreiro lá, e depois sair de lá pra um terreiro e conhecer. Então é meio que uma introdução, assim, sabe, pra cultura africana. Eu fui em um samba. muito bom, cara. Que, na verdade, foi uma balada. Na verdade, foi um terreiro, era uma balada. Na ilha de Boipeba, na Bahia. Nossa, assim, chega lá, é uma ilha totalmente isolada, acaba a energia a cada meia hora. Chegou, o bar fechou, o restaurante fechou 10 horas da noite, eu perguntei, não tem mais nada aqui? Tem um batuque aí. É? O batuque vai até tarde. Falei, não, vou nesse batuque aí. Aí eu cheguei lá, era um terreiro. Foi top, bebi pra caralho. A origem do samba, a origem do funk é tudo de terreiro, né? Você pega a batida base do funk, batida pra Exu, sabe? Então, as pessoas, às vezes quem mora ali do lado e não frequenta, acha que tá rolando um sambão, um festival, uma festa lá, e é um terreiro. Pô, tu falou da sua experiência em Nova York, deixa eu falar da sua experiência com uma pessoa que é odiada pela direita, cara. Eu escuto tanto falar dessa assim, e aí é de um machismo violento, assim. Pô, você faz parte de um grupo que é liderado aí pela primeira-dama Janja, né? Me conta como funciona isso. Cara, acho que foi meio orgânico que começou. Durante as eleições, o que mais rolava era fake news. E acho que muitos influenciadores, mesmo os que não são ativistas, se juntaram ali meio que organicamente para combater fake news, assim, né? Porque era uma fake news atrás da outra. De mamadeira de piroca, o Lula vai fechar a igreja. Mas tinha algumas que eu falava assim, não é possível que tem gente que tá acreditando nisso. Não, eu olhava, a gente puxava as listas, a gente fica, não acredito que as pessoas realmente acham que isso vai acontecer. É verdade. Sabe? A mamadeira de piroca foi demais. Kit gay. Kit gay. Meu Deus do céu, você acha mesmo que o Mac vai distribuir na... Ô, gente, pelo amor de Deus.
Cadê o do seu filho? Mostra pra nós que ele recebeu Então, até lá. hoje eu não recebi o kit gay Então, na minha casa. eu comprei, eu fui comprar o meu kit gay, mas meu cartão da Lei Rouanet não passou. Não passou, então. Não foi. Lei Rouanet é outra coisa que o pessoal inventa Não cada entende, história. né, como não funciona, né? E o pior é que se você for parar pra observar os detalhes da Lei Rouanet, é o que o liberal queria que acontecesse. Exatamente. Cara, eu não vou dar um imposto pra esse governo corrupto. Eu vou aplicar aqui no que eu quero. No que eu quero, e é isso. E a Lei é isso Rouanet aí. é isso. Mas a galera não entende. Então, meio que surgiu organicamente, assim, a galera se uniu pra poder fazer esse combate à fake news. E querendo ou não, né, a eleição foi polarizada, então é Lula ou Bolsonaro, a gente meio que se alinhou à campanha do Lula. E quando acabou as eleições, a gente falou, cara, esse combate à fake news não é algo que acaba aqui. Ele continua, inclusive a Janja tá sofrendo uma fake news agora com relação ao Robinho, não sei se acompanhou. Não, essa não. Mas qual a relação da Janja com o Robinho? Então, saiu uma fake news de que a Janja teria ligado pro ministro responsável por trazer a condenação do Robinho pro Brasil e influenciado na decisão. A Janja não conhece o tal ministro, ela nunca se comunicou com esse tal ministro. O ministro já falou que nunca conversou com ela. Não tem como ela influenciar numa decisão como essa, porque o Robinho já tinha sido condenado. Gente, qualquer ser humano que ouve os áudios do Robinho já percebe que ele foi culpado. Acabou. Esquece. É um estuprador esquece, e pronto. cara. O Robinho é um estuprador. Acabou. Ponto. É cadeia, Mas a não extrema-direita tem... tá defendendo Ah, o estuprador para. pra criticar a Pelo amor de Janja, Deus. né? Então é fake news constante. Então o grupo surgiu meio que nisso. Não vamos parar aqui, não é só durante as eleições que a gente faz esse combate à fake news, vamos continuar combatendo a fake news. Mesmo que vocês discordem do governo, mesmo que vocês não concordem com algumas coisas que a gente faça, e é bom a gente ter essa comunicação, esse diálogo, porque uma das coisas que a gente sentia falta, por exemplo, em outros governos, pô, eu não tenho com quem reclamar diretamente, assim, tá? Eu não sei, um dos problemas da esquerda, né? um dos problemas... Brasília é muito longe, Muito longe. Quem que alcança lá? Como que chega? E quem que faz a comunicação com o público, com a grande massa? Os influenciadores, né? Então, até a forma de comunicar da esquerda eu acho que é meio equivocada nas redes sociais. E aí você trazer influenciadores pra perto melhora um pouco essa comunicação, melhora. entendeu? Eu acho ainda que a esquerda não conseguiu se comunicar com a velocidade e a eficiência da direita brasileira ainda. A direita aprendeu a usar as redes sociais, principalmente o WhatsApp, Facebook, e a esquerda tá correndo atrás. Eu sinto um pouco isso, mas eu acho que é um pouco desleal a competição, porque a direita ela faz isso através de comoção social da mentira, né? Do medo de fazer... Por exemplo, a minha avó não queria vacinar contra o Covid. Por medo, porque o cara da igreja falou que a vacina do Covid matava velho. E aí ela não queria vacinar, e aí ela recebeu uma fake news no WhatsApp. A fake news ela já vem montadinha, descreditar todas as outras fontes. Então, tipo, não acredite na Globo, não acredite na não sei o que lá. Eu tenho lugar de fala pra criticar os dois lados, porque eu quero que o Bolsonaro morra, assim como eu quero que o Lula morra também. Eu não gosto nem dos dois. Eu sou do time do Ciro. Já fui sinistro. Já fui sinistro. Eu sou seriano, eu não quero. Os dois lados estão errados. Pra mim, o PT tá errado, o Bolsonaro tá errado, tá todo mundo errado. Mas aí tem coisa que você olha assim e você fala, mano, aí insultou a inteligência. Insultou minha inteligência, ô louco. Como que a pessoa acredita nisso? Não tem como. Quantas vezes eu não morava mais com meus pais, meu pai me ligar, que aí ele começou a me falar tanta coisa, isso daí é mentira, isso daí é mentira, essa é mentira, que aí antes dele mandar, ele perguntava, viu, isso daqui é mentira? Aí eu falava, pai, é mentira, tá, é mentira. Era isso. Então, como chama? Influencers pela democracia. Felipe Neto tá nessa também? Não, ele não tá no grupo. Ele não tá no Ele grupo. não tá no grupo. Mas eu acho que ele faz parte da iniciativa de outras formas, né? Você não necessariamente... Os influenciadores pela democracia não necessariamente são pessoas que estão no grupo, né? Qualquer influenciador que tá ali no combate à fake news no dia a dia. Porque, assim, não é algo partidário. Isso que as pessoas precisam entender um pouco, assim. A gente, inclusive no grupo, a gente tá lá descendo a lenha no Lula quase toda semana, entendeu? Claro. Não é partidário. Então, a gente tá ali no combate à fake news. E, por exemplo, a campanha de vacinação das crianças. A gente ajudou na divulgação disso, sem ganhar R$1, sem nenhum retorno, pela sociedade. Então, porque eu acredito na campanha da vacinação, não porque é o Lula fazendo a campanha da vacinação, entendeu? É mais nesse sentido. Pedrada, quando eu entro lá no seu perfil, tá lá na bio já direto, assim, bissexual.
Qual a necessidade de colocar isso lá? Eu acho que existe uma questão muito importante nisso, que é assim, no meu caso, né? Eu nunca precisei assumir que eu era bissexual pra ninguém. Você tava falando que tinha uma namorada que incentivou você a publicar as coisas. Nunca precisei falar nada pra ninguém. Eu me assumi pra minha mãe porque a minha irmã é lésbica e tava com medo da reação dos meus pais, porque eles são evangélicos, né, da congregação cristã. Ela tava com medo da reação, eu falei, não... Seus pais são evangélicos? Mas, Os meninos, né? são da congregação cristã. Congregação. Uma seita religiosa, mas os dois são de esquerda, hein? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Evangélicos de esquerda. Acreditem se quiser. Acreditem se quiser. Mas minha irmã ficou com medo da reação da minha mãe e do meu pai, por conta de serem, né, da congregação. E aí eu falei, não, eu vou falar primeiro, depois você fala. Então meio que foi a única vez que eu falei assim pra alguém. Só que nas redes sociais, falando sobre questão raciais, né, porque o meu foco era a questão racial. Nunca achei que eu fosse... Porque assim, eu me descobri bissexual com 20 anos de idade. Então eu não achava que eu tinha essa propriedade pra falar sobre questão de sexualidade, por, enfim, descobrir minha sexualidade tardiamente, por não ter passado por esse processo de ter que se assumir, enfim, por não enxergar, me enxergar na dor enquanto uma pessoa bissexual. E aí era um erro muito grande, porque eu sou bissexual independente de qualquer coisa, eu não preciso sofrer pra ser bissexual. E quando a primeira vez que eu falei que eu era bissexual, muita gente ficou surpresa e tal, mas assim, o número de mensagens que eu recebi de pessoas falando, Levi, que legal, eu sou uma pessoa bissexual, e você falando, você indicando... A bissexualidade eu acho legal só pela matemática. Porra, Deus fez o homem e a mulher, nós vai nos dois. Não, o dobro das possibilidades. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pra mim só é interessante 3,5. Pra você é 7, né? Mas, e aí eu falei, poxa, as pessoas realmente se identificaram com o fato de eu ser um homem bissexual. E a bissexualidade é muito invisibilizada, né? Mesmo dentro do próprio movimento. A gente sofre bifobia de gays, de lésbicas, de hétero, enfim, de tudo. E aí, a partir disso, eu falei, cara, precisa ter pessoas que batem no peito e falam, não, eu sou bissexual mesmo, né? Tem muita gente que se assume bissexual e aí vai sair uma matéria de jornal e tal, a pessoa não sei quem é lésbica, não sei quem... Não, mas ela é bissexual, ela já falou que ela é bissexual. Então, essa invisibilidade da bissexualidade me fez colocar na minha bio que eu sou um homem bissexual, entendeu? A Câmara aqui de Brasília te deu um título, né? De Campinas. De Campinas. Eu falei Brasília. Falou. É o hidromel, gente. Desculpa. A Câmara de Campinas te deu Sim, um diploma, Zumbi dos Palmares. Ah, é? O que é? Como foi? Por quê? Pela contribuição na luta antirracista, né, como cyberativista, e também pela contribuição cultural, né? Como eu disse, faço parte do serviço de preto ali na produção, e a gente tinha a Roda da Alegria, que era uma roda de samba dentro da comunidade também. E como eu sou de comunidade, continuo na comunidade, e a gente sempre faz evento cultural dentro da comunidade, e nessa tentativa de trazer pessoas para a cultura preta e coisas do tipo, eu fui convidado para ganhar o prêmio Zumbi dos Palmares na Câmara, no dia 20 de novembro do ano passado. Eu fiquei muito feliz, porque uma das coisas que eu observo, né, estudando cultura preta, é que a maioria dos nossos são festejados depois da morte. Cultura preta e não cultura negra, que igual a gente sempre falou. Na verdade, não faz diferença, não tem... É que assim, tem a questão sociológica do preto e do negro, no caso do Brasil, a particularidade de você ter os negros é a soma dos pretos e pardos para o IBGE. Tá. Certo? Então, todo preto é negro, mas nem todo negro é preto. Pro IBGE. Então tá explicado. Tá explicado. Mas, no geral, não tem essa... Eu podia falar cultura negra. Por exemplo, a gente fala movimento negro, a gente fala movimento negro unificado, coalizão negra por direitos. Eu falo cultura preta por uma questão de costume mesmo, mas poderia ser cultura negra. Não tem essa diferenciação, assim. A maioria das pessoas pergunta, é preto ou é negro? Levi. Mais fácil. Levi, futuro, cara. Futuro. Gatilhos, não. Não sei. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa, né? Então as coisas vão acontecendo e eu vou reagindo e caminhando. Então, engenheiro, professor, e aí de repente cyberativista, palestrante. Eu vejo agora o caminho que eu tô tomando, mas um caminho corporativo, né? De ajudar as empresas a montarem seus pilares raciais, a discutirem essas questões. Eu acho que esse é o grande objeto da transformação.
as empresas maiores que têm uma responsabilidade social interna, elas começarem a mudar internamente. Porque você sempre vai lá, o preto é sempre o peão. Sim. O encarregado é sempre o branco. Os dois moram no mesmo bairro, tem a mesma formação, estudaram na mesma escola, mas o branco é encarregado do preto. Uma pessoa branca tem quase 2 vezes mais chance de ser contratado que uma pessoa negra. Tem a mesma competência. Pessoas bonitas também têm essa né? vantagem. E eu tive que ouvir esses dias que bonitos sofrem preconceito no Brasil. Pessoa muito bonita, cara, igual assim, eu chego nos lugares, as pessoas ficam com preconceito comigo. O que é bonito? Bonito é o cão Raymond. Já viu aquela música sertaneja que fala assim, nem bonito demais, nem muito feio pra passar vergonha? Eu sou nota 7. Pô, 7 já passa na faculdade. 7 já tá aprovado, tá bom. Não precisa de muita coisa. Então esse trabalho, eu acho que eu tô caminhando mais pra ele. Tipo assim, já tive a oportunidade de trabalhar com a Ford, AstraZeneca, P&G. Então... Só empresa top. Então eu conseguindo transitar entre esses espaços de transformação, acho que muda a vida de muita gente. Imagina o número de funcionários que uma Ford não tinha no Brasil. Nem sei se está no Brasil ainda, mas na época... Então, uma P&G, que, enfim, marcas gigantescas. O poder de transformação que eles têm, né? A P&G, inclusive, tem processo seletivo com 50% das vagas para pessoas negras, para gerência, para estágio. Então, isso vai mudando a forma como as pessoas enxergam pessoas negras no Brasil, assim. Eu acho uma vergonha quando publicam foto do final dos trainees da XP. Alô, XP. Cara, o que é aquilo, mano? Nem publica foto, guarda pra vocês. Ô, louco. É vergonhoso. É vergonhoso. E aí uma questão, mas... Eu tenho lugar de falar que é vergonhoso, eu sou branco. É vergonhoso que vocês falam. Aí o pessoal fala, mas vai escolher a cor da pele pra contratar? Já escolhem, Já gente. tá escolhido, Essa que é a questão. Não é como se não estivesse escolhendo e de repente passasse sem escolher. Né? Então já escolhe. Então a gente precisa fazer Porque numa sociedade racista não basta não ser racista. Ser antirracista, porque na normalidade do movimento social, da funcionalidade social, o racismo tá lá. Então a gente precisa ir contra para poder... Porque só ficar neutro não contrabalanceia a estrutura que a gente tá hoje. Então a empresa precisa sim ir lá e contratar pessoas negras especificamente. Porque, por exemplo, e tem uma outra coisa. Muita gente não sabe, mas o governo brasileiro, a partir das leis do Estado, promoveu desigualdade. Então a gente teve lei para proibir pessoas negras a irem para a escola. Pessoas negras não podiam ter acesso a posse de terras. Pessoas negras... isso tudo que eu tô falando é por lei. Tinha uma lei que proibia o samba. Tinha uma lei que proibia a capoeira. E aí, quando a gente fala de dívida histórica, não é isso de toda vez que eu ver uma pessoa branca, fazer um pix pra mim. Seria bom, se quiser, inclusive. Mas é isso, se o Estado usou da lei para promover desigualdade, é a obrigação do Estado promover igualdade. Por isso que a gente tem cotas. Primeira lei de cotas no Brasil, não sei se você sabe, mas foi até 85 ela durou. Era para filho de fazendeiro. E ninguém fala. E aí chega na lei de cotas de 2012, o pessoal vai falar, não, mas é privilégio para... Durante 20 anos no Brasil, dos anos 60 aos anos 80, a gente teve uma lei de cotas para filhos de fazendeiro. E quem é filho de fazendeiro no Brasil? Brancos. Então a primeira lei de cotas que a gente teve no nosso país foi direcionada para pessoas brancas. 20 anos de lei de cotas para pessoas brancas. Eu vejo assim, as pessoas reclamando de cota. Qual que é a porcentagem de negros no Brasil? Aí de 50%. Vamos supor, 52%. Vou chutar aqui, não é, mas eu só acho para o meu raciocínio ficar lógico. 52, beleza, 52% para negro, 48% para branco, tá certo, é a proporção. Acabou, não é cota. O concurso público, inclusive, está usando a proporção. Normal isso, não é? Não vejo por que a polêmica, né? E é uma coisa que também, ultimamente, eu nem discuto, sabia? Direito conquistado, daqui a 10 anos vai rever a lei de cotas, a gente volta a discutir. Por enquanto... não tem mais o que discutir. Não tem, porque senão a gente fica nesse debate o resto da nossa vida e não avança, entendeu? Eu gosto muito da cota de escola pública. Nos vestibulares. Sim. Eu estudei escola particular. A lei de cota é dentro da cota de escola pública. Sim. Cota racial. Isso, exatamente. Se você não for aluno de escola pública... Não entra. Não entra na cota racial. Você pode ser negro, você estudou na escola particular, tá fora. Você pode ser negro e pobre. Se você estudou em escola particular, a não ser que seja bolsa, aí a bolsa eles consideram. Mas pra você ter cota racial, ela tá dentro da cota social. Então você precisa ser aluno de escola pública. É desigual a competição.
falando isso porque eu estudei em escola de playboy. Eu tinha bolsa. Estudei em escola de playboy. E aí na hora que você vai pro vestibular, na hora de estudar, assim, o cara saía da escola meio-dia e a mãe com um carro com ar-condicionado buscar, assim, mesmo que tinha um negro lá bolsista, cara, ele ia pegar um ônibus e não sei o que lá, pra ele voltar pra fazer aula de reforço à tarde ou fazer laboratório. Ele não voltava porque não tinha como, porque o horário que a prefeitura dava o passe era só aquele pra ir, não tinha pra voltar, pra depois ir de novo. Aí chegava em casa, a empregada do cara já tinha feito almoço, ele comia bonitinho, eu ia pra balanceado. Escola comer. Então. Eu comia na escola. Então, aí ele vai fazer a tarefa da tarde, se ele tá mal de uma matéria, a mãe dele chama uma professora particular pra dar um reforço. Ele faz um curso de inglês extra, além da escola. Como que vai competir, cara? Não tem como. E assim, o que a gente tá falando é justamente, não é que a pessoa branca que tem grana, que faz isso, não possa fazer isso. Porra, se eu tiver foi um palavrão, nem sei se pode, mas se eu tiver um filho e eu tiver grana, eu vou querer dar do melhor pra ele. Mas por que eu vou reclamar de uma pessoa que não tem a mesma condição de eu de fazer isso, ter um sistema que faça com que ele consiga também avançar, consiga entrar na universidade, consiga entrar numa... Eu fui cotista na universidade, né? Desde da 8ª série eu já trabalhava. E eu era a maior renda da minha casa, né? Porque meu pai trabalhava esporadicamente, então eu tinha um trabalho assalariado mesmo, era meio que a maior renda da minha casa. Eu não podia deixar de trabalhar para estudar. Então, quando eu passei na universidade em tempo integral, eu tive que recusar e ir para uma particular no noturno, porque eu tinha que trabalhar durante o dia. Então, sabe, minha mãe abria mão de comprar roupa para poder pagar a minha condição para ir para a escola. Às vezes eu ia pra escola sem almoço, eu almoçava na escola porque não tinha comida em casa. Não importa o que tava tendo lá, eu tinha que comer lá. Eu sempre brinco com uma coisa, eu falo assim, você tem um filho que vai estudar numa escola top, tá? Ensina ele não a ser racista, porque senão ele vai ser espancado pelo meu. É isso. O meu vai estar lá, vai estudar numa escola junto com o seu, que eu vou pagar, e ele vai espancar o seu. Então ensina ele não ser racista, não ser fascista, principalmente, porque o fascismo hoje em dia tá numa crescente, né? Tá numa crescente muito grande. Pessoas perto da gente dão claro da declaração que você fica assim, puxa vida, o que tá acontecendo? Parece que o mundo ele anda em círculo, né? A gente comete um erro, vai resolvendo, aí esquece que cometeu esse erro, volta a cometer o erro de novo e quando volta comete pior ainda, né? Isso que é o pior. Eu achava que era só em Santa Catarina, mas aí aqui na cidade de São Paulo também tem fascista andando na rua, tá demais. Levi, obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço. Fala seu Instagram pro pessoal seguir o seu Instagram. @LeviKaiqueF no Instagram. Como? Levi o quê? Levi Kaique F. Levi Kaique com C K? mudo? Não. Com K. Kaique F. E no Twitter, @LeviKaique. Não consegui colocar o mesmo arroba nos dois, porque alguém pegou o @LeviKaique pra colocar num cachorro no Instagram. Não uso desde 2013 e tá lá com o arroba que eu gostaria de ter. Mas é isso, @LeviKaiqueF e @LeviKaique no Twitter. Sigam o Levi, é muito legal o Instagram dele, ele é muito ativo nas redes sociais, ativo em todas as causas, então você, interior que quer estar antenado do que está acontecendo, o Levi ele é antenado em questões nacionais e questões também internacionais, e você vai se informar por lá. Obrigado, porque eu mandei uma mensagem para você do nada, vamos! E o cara falou, tá bom, eu vou. Então, pertinho aqui, pô, Milord. Isso aí, obrigado. Prazer mesmo. Pessoal, esse foi o Além dos Outdoors aqui em Campinas, no Milord Taverna. Tá? Nós vamos colocar aqui nos comentários, se você está assistindo nós pela TV, vai até nas nossas redes sociais, que vai ter aqui a @ do Milord, vai ter a @ do Levi, vai ter tudo que você precisa saber sobre essas entrevistas, tá? Obrigado, pessoal da Bru Mais TV, da Top FM, nossos parceiros de divulgação Bauruzão Mil Grau e Acontecendo em Bauru. Quero agradecer também a Altimídia e também a Eficaz Mídia, duas empresas parceiras aqui do Além dos Outdoors que levam o Além dos Outdoors ainda mais longe do que a gente pode alcançar. Obrigado por Exa Filmes. Lembrando sempre, você precisa de algum tipo de vídeo, nós estamos aqui em Campinas fazendo o quê? Gravando vídeos com a Pureza Filmes.
Fale com a Pureza Filmes, tanto para sua empresa, quanto você quer montar um programa de TV como esse, a Pureza Filmes produz tudo que você precisar. É isso. Qualquer coisa, esqueceu alguma coisa? www.alemdosoutdoors.com. No nosso site tem todas as nossas redes sociais, os agregadores de podcast, que você quer só escutar, pode só escutar, o YouTube, tudo que eu falei aqui, você perdeu alguma coisa, no site vai ter tudo, todos os links, tudo certinho, tá? Até o próximo programa, tchau!